Essa aula é a segunda parte do conteúdo de fluidos e eu vou falar para vocês sobre o princípio de Pascal, a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Bem, Pascal foi um cara muito precoce. Com 19 anos, ele inventou a primeira calculadora, a máquina de calcular. Ela era chamada de pascalina. Ele foi físico, matemático, inventor, filósofo e teólogo. E deu muitas contribuições importantes, tanto na física quanto na matemática. Bem, o que diz o princípio de Pascal? Pascal descobriu que a variação de pressão se transmite integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Então, como que funciona o princípio de Pascal? Vamos supor aqui que eu tenho um macaco hidráulico. O macaco hidráulico funciona da seguinte maneira. Tenho aqui um recipiente com um fluido incompressível, quer dizer que ele não muda de volume quando ele está submetido à pressão, como a água, por exemplo. Então, eu tenho esse lado aqui, um pistão, e aqui eu faço uma força F1. Quando eu faço essa força F1 nessa área 1, essa força vai causar uma pressão aqui nesse fluido. Então, essa pressão que eu faço empurrando aqui o êmbolo vai ser transmitida integralmente a todas as partes do fluido e as paredes. Quer dizer, todos os pontos que eu pegar aqui, fazendo essa pressão P1 aqui, eu vou ter um aumento de pressão igual F1 dividido por A1 em todos os pontos, inclusive do lado de cá. Então, a força que o fluido vai fazer nessa área 2 vai ser uma força F2, para que essa pressão que eu fiz aqui, para que esse aumento de pressão que eu fiz aqui, chegue lá igual, ok? Então, vamos pensar aqui. Eu vou chamar de P1 a pressão feita pela força F1 na área A1. E vou chamar de P2 a força F2 que chega lá na área A2. Se esse sistema está em equilíbrio, se não está subindo nem descendo, então a pressão que eu fiz do lado de cá tem que ser igual a que chega do lado de lá, de acordo com o princípio de Pascal. Okay? Então, esse aumento de pressão que eu fiz aqui é exatamente o aumento de pressão que vai chegar do lado de lá. Então, igualando essas duas coisas, eu tenho que F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. Isso quer dizer que a força F2 que chega lá é igual a F1 A2 dividido por A1, né? Passando o A2 para o lado de lá. Agora, se a área A2 é maior do que a área 1, então eu tenho que a força F2 é maior que a força F1. É assim que funciona o macaco hidráulico. Eu faço uma força pequena numa área pequena e do lado de lá chega uma força grande numa área grande, já que o aumento de pressão tem que ser o mesmo em todos os pontos. Agora, se eu quero subir esse carro aqui no macaco hidráulico, aplicando desse lado essa força F1, então esse êmbolo tem que descer de uma distância D1. Quando eu empurro esse êmbolo a uma distância D1, o volume do fluido deslocado vai ser distribuído e vai fazer esse êmbolo do lado de cá subir uma distância D2. Ok? Então, o volume que eu empurrei do lado de cá tem que ser igual ao volume que vai aumentar do lado de cá. O fluido é incompressível, o volume não pode mudar. Então, eu vou escrever o volume 1 como sendo a área A1 vezes o tanto que esse êmbolo desceu aqui, D1. O volume V2 vai ser essa área 2 vezes o tanto que o êmbolo subiu aqui. Então, A2D2. Então, eu posso escrever a distância 2 em termos da distância 1, passando essa área para cá dividido. Então, veja que a distância D2 é igual a D1 a 1 dividido por A2. Ou seja, para eu subir uma distância pequena do lado de cá, eu tenho que empurrar uma distância grande do lado de lá.
Então, é a compensação para o aumento da força. Eu tenho que deslocar um volume grande e do lado de cá vai subir uma distância pequena, ok? Agora, eu quero calcular o trabalho que eu tenho que realizar para erguer esse carro. O trabalho de uma força constante, vocês viram lá na física 1, é a força vezes o deslocamento. Então, essa força F2 vai empurrar o carro de uma distância D2. Então, o trabalho é F2D2. O F2 a gente achou, é F1A2 dividido por A1. E o D2 a gente achou aqui, é o D1A1 dividido por D2. Vou substituir essas duas aqui. Então, vai ficar, no lugar de F2, F1A2 dividido por A1, no lugar de D2, D1A1 dividido por A2. Então, ó, simplifica aqui com aqui e aqui. Eu tenho que o trabalho realizado pela força F1 para descer o êmbolo de uma distância D1 é igual ao trabalho realizado pela força F2 para subir o êmbolo do lado de cá de uma distância D2. Né? Eu tenho que realizar o mesmo trabalho. Então, apesar de uma força pequena produzir uma força maior, eu tenho que ter um grande deslocamento para produzir um deslocamento menor, ok? Agora, vamos pensar na equação de continuidade. Até esse ponto, a gente sempre estava pensando em um fluido em repouso. Agora, vamos pensar em um fluido se movendo. Bem, o movimento de fluido, ou hidrodinâmica, é uma parte muito complicada da física. Então, a gente vai fazer algumas restrições para a gente poder introduzir esse assunto nesse curso, ok? A primeira coisa que a gente vai supor é que esse escoamento é incompressível, ou seja, o volume do fluido não vai ser alterado durante esse deslocamento. O segundo é que esse escoamento é não viscoso, ou seja, os fluidos que a gente vai trabalhar são fluidos que não são viscosos. A viscosidade num fluido é o análogo do atrito. Pensa, por exemplo, numa colher cheia de água. Você vira a colher e a água simplesmente escoa. Agora pensa numa colher cheia de mel. Quando você vira a colher, esse mel vai escoar de uma maneira mais lenta, com mais dificuldade. Então, essa viscosidade é o análogo do atrito quando a gente está pensando em fluidos. E o escoamento laminar. O escoamento laminar é como esse daqui, ó, tá mostrando. Você tem que o fluido vai escoar todo ele da mesma maneira, como aqui nessa partezinha. Para cá, ó, esse fluido não está mais escoando de forma laminar. Então, ele vai escoar de forma turbulenta. Então, olha só, toda essa parte aqui, ó, o escoamento é laminar. Quando você tem um obstáculo no meio do caminho desse fluido, esse escoamento passa a ser um escoamento turbulento. Então, eu posso ter aqui, ó, um escoamento laminar, quando todo o fluido está deslocando com aproximadamente a mesma velocidade, na mesma direção, no mesmo sentido. E tenho um deslocamento turbulento quando o fluido como um todo vai numa determinada direção, mas as partezinhas do fluido podem ter movimentos aqui aleatórios. Né? Eu não sei como cada partezinha para onde que ela vai fazer um monte de movimento aqui enquanto ela está indo na direção do fluido, ok? Então, o escoamento turbulento é uma parte muito complicada. A gente vai pensar, então, um escoamento laminar. Então, vamos pensar aqui que eu tenho um tubo de área A e eu tenho aqui um tubo de área B. O fluido que está entrando aqui no tubo A vai sair pelo tubo B, né? Igual no encanamento de uma casa, por exemplo.
Só que como a área do tubo A é maior do que a área do tubo B, será que o fluido vai atravessar daqui para cá com a mesma velocidade? Vamos pensar no volume. Vamos acompanhar esse volume aqui destacado. Esse volume vem com uma velocidade VA e ele vai deslocar uma distância XA. O XA vezes a área A é igual ao VA. Enquanto esse fluido destacado andou essa distância, então aqui eu vou ter um volume B com essa área B andando uma distância XB. Se a área B é menor do que a área A, essa distância XB tem que ser maior do que a distância XA, porque o volume que entra no tubo tem que ser igual ao volume que sai do tubo. Então, o VA tem que ser igual ao VB. Se não tem nenhum vazamento nem nada do tipo, todo o fluido que entrar aqui tem que sair lá. Não tem jeito. Então, o volume é a área vezes a distância X que o volume andou, tanto para o A quanto para o B. Agora, com que velocidade que esse fluido entra aqui no tubo? A velocidade é a distância que ele andou num determinado tempo. Então, eu vou chamar de V o ΔX dividido pelo T. Agora que você tem que prestar bastante atenção. O V minúsculo é velocidade e o V maiúsculo é volume. Não pode confundir. Então, eu posso escrever a distância que o fluido andou em termos da velocidade. Então, esse XA vai ser a velocidade VA vezes o tempo que ele gastou para deslocar. A mesma coisa eu posso fazer do lado de cá. A velocidade VB vai ser o XB vezes o tempo que ele gastou. Então, se eu substituir o X aqui pela velocidade vezes o tempo, eu vou ter que o volume é a área, velocidade vezes o tempo, ok? Isso para o A e para o B. Só que, como o volume de A é igual ao volume de B, então vai ficar área A, velocidade A, ΔT, igual a área B, velocidade B, ΔT. Agora, o tempo tem que ser o mesmo. O tempo gasto por esse volume para percorrer essa distância tem que ser o mesmo tempo que esse volume gasta para percorrer essa distância. Não tem jeito de ser um tempo diferente, senão o volume que entra não é igual ao volume que sai. Então, eu posso simplificar esse tempo dos dois lados. Então, vai ficar a área A vezes a velocidade A igual a área B vezes a velocidade em B. E essa é a equação de continuidade. A gente chama de R a vazão. E esse R é igual à área do tubo vezes a velocidade do fluido que está fluindo lá dentro. Ok? E ela é constante. Tudo que entra de um lado tem que sair do outro no mesmo tempo. Agora, veja que, isolando a velocidade B aqui, ó, eu vou ter a área A, VA, dividido por AB. E a velocidade em B tem que ser maior do que a velocidade em A, para que tudo que entra de um lado saia do outro. Se a área B diminui, a velocidade B tem que aumentar. Então, vamos pensar aqui numa torneira aberta. Você já reparou que quando você deixa uma torneira vazando, a água sai com uma largura aqui e à medida que ela cai, essa largura diminui? Por que que isso acontece? Isso acontece por causa da vazão. A vazão é constante. Então, vamos pensar nessa situação aqui para a gente achar qual é a vazão dessa torneira. Essa partezinha aqui, ó, eu vou ter uma seção reta que eu vou considerar aproximadamente um círculo. E essa área desse círculo aqui em cima, o problema deu como 1,2 centímetros quadrados. Aqui embaixo eu vou ter uma área de seção reta menor, que vai ser 0,35 centímetros quadrados. A distância entre esses dois níveis é esse H aqui, que ele disse que é 45 milímetros.
E ele quer saber qual é a vazão da torneira. Vou deixar esse probleminha para vocês pensarem. Agora vamos pensar na equação de Bernoulli. Quando a gente fala equação de Bernoulli, a gente está pensando nesse cara, Daniel Bernoulli. Acontece que os Bernoulli eram uma família de grandes cientistas. Todos deram contribuições muito importantes para vários ramos da ciência. E o Daniel Bernoulli principalmente aplicava a matemática à mecânica, especialmente a mecânica de fluidos. Bem, vamos entender o trabalho do Daniel Bernoulli. Vamos supor que eu tenho um tubo aqui e esse fluido está subindo. Essa parte do tubo tem uma altura menor do que essa parte. Eu quero fazer esse fluido fluir para cima. O natural é que os fluidos fluem para baixo por causa da ação da gravidade. Mas aqui eu estou querendo fazer com que esse fluido suba. Independente de qualquer coisa, a energia tem que se conservar. Então, se a energia se conserva, eu vou ter o trabalho da força gravitacional puxando esse fluido para baixo, impedindo que ele flua nesse sentido. Então, eu tenho que ter um trabalho externo realizado por uma bomba, por exemplo. Tenho que fazer uma força externa aqui para que esse fluido consiga subir dessa altura para essa, ok? E esses dois trabalhos juntos vai me dar o trabalho total realizado sobre o fluido. Pelo teorema de trabalho e energia, que a gente viu lá da física 1, o trabalho realizado sobre o sistema é igual à variação da energia cinética. Então, eu vou ter o trabalho da força gravitacional mais o trabalho da força externa igual à variação da energia cinética. Vamos guardar isso aqui por enquanto e vamos pensar então nessa variação da energia cinética. A variação da energia cinética vai ser igual à energia final menos a energia inicial. A energia cinética final é a energia cinética do fluido que sai. E a energia cinética inicial é a energia cinética do fluido que entra. Então, eu vou dizer que a variação da energia cinética é igual à energia cinética do fluido que sai menos a variação da energia cinética do fluido que entra. Ok? Mas a energia cinética é meio de m velocidade ao quadrado. Então, a energia cinética do fluido que sai é meio da massa do fluido que sai, velocidade 2 ao quadrado, que é a velocidade do fluido que sai aqui. E a energia cinética do fluido que entra é meio da massa do fluido que entra, velocidade 1 ao quadrado, que é a velocidade com que ele está nessa parte do tubo aqui. Ok? Então, eu vou escrever a massa como sendo a densidade vezes o volume e vou substituir aqui. A densidade do fluido é uniforme. Qualquer pontinho que eu pegar, a massa dividir pelo volume dele, eu vou achar o mesmo valor para a densidade, porque esse fluido é incompressível. Agora, eu posso colocar meio da densidade volume em evidência. Então, vai ficar meio de ρ volume, diferença dos quadrados das velocidades, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Ok? A gente já achou a variação da energia cinética em termos da velocidade e do volume do fluido. Então, eu vou guardar essa coisa aqui um pouquinho. Vamos pensar agora, então, no trabalho realizado pela força gravitacional. A gente já viu lá na física 1 que o trabalho da força gravitacional é menos mg delta y. A gente viu que a força gravitacional é uma força conservativa e está associada a uma energia potencial. A variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. Então, eu vou ter menos mg delta y, onde delta y é a diferença entre o H2 e o H1, ok?
eu quero escrever a massa em termos da densidade, igual a gente fez aqui na energia cinética. Então, eu vou substituir aqui a massa por O vezes o volume V. E o ΔY vai ficar H2 menos H1. Ok? Vamos guardar isso aqui por enquanto e pensar agora no trabalho da força externa, que é o trabalho da bomba. O trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Eu vou escrever a força como sendo a pressão vezes a área. Então, eu posso escrever o trabalho como sendo a área, a pressão vezes o deslocamento ΔX. E a área vezes o ΔX, a gente viu que é o volume. Agora, o que a bomba tem que fazer para conseguir fazer esse volume subir? A bomba tem que fazer uma força aqui para vencer a pressão do próprio fluido. Então, eu vou chamar esse trabalho de P1V1, que é o trabalho sobre o sistema. Mas a bomba tem que vencer também o trabalho feito pela pressão P2, que vai ser tentando fazer com que o fluido volte. Então, eu vou chamar esse trabalho de S, trabalho feito pelo sistema. É o sistema empurrando a bomba de volta. Então, ele vai ser negativo, P2 vezes o volume. Trabalho realizado pelo sistema sobre a bomba. E o P1 é o trabalho realizado pela bomba sobre o sistema. É a pressão que a bomba faz para esse fluido subir. Então, se a bomba vencer esse trabalho aqui, se esse trabalho for maior do que esse, então o fluido sobe. Se for igual, o fluido fica parado. E se for menor, o fluido volta. Ok? Então, eu vou colocar o volume em evidência. O volume que sai é igual ao volume que entra. Então, vai ficar menos P2 menos P1. Coloquei o menos em evidência também. Tudo isso multiplicando o volume. Prontinho. Agora, vamos substituir o trabalho da bomba. O trabalho da força gravitacional é a variação da energia cinética aqui. Então, o trabalho da força gravitacional menos ρg volume H1 menos H2. Trabalho da força externa menos P2 menos P1 vezes o volume V. E a variação da energia cinética meio de ρv, velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 ao quadrado. Substituindo tudo, eu vou ter menos ρg V H1 menos H2, menos daqui P2 menos P1 V, igual a meio de ρv. Aqui eu vou separar o V2 menos meio de ρv, o V1, ok? Agora, veja que eu tenho volume em todos os termos e ele pode ser cancelado, ok? E eu vou deixar tudo que tem 1 do lado de cá e vou passar tudo que tem 2 para o lado de lá. Então, vai ficar assim. Menos ρg, o volume foi embora. Menos H1 vai ficar positivo. ρg H1. Menos, com menos P1, vai ficar mais P1. Do lado de cá, eu tenho menos meio de ρ, volume foi embora, V1 ao quadrado. Então, isso aqui passa para o lado de cá, positivo. Mais meio de ρ, V1 ao quadrado. Do lado de lá, vai ficar tudo que tem 2. Então, menos ρg H2, negativo, passa para cá, positivo. Menos P2, o V foi embora, passa para cá, mais P2. E aqui já tinha mais meio de ρ, V2 ao quadrado. Ok? Então, essa é a equação de Bernoulli. Esse foi o resultado que Bernoulli achou, fazendo apenas conservação de energia. Agora, essa equação de Bernoulli é uma equação que serve para todas as situações. Se você quer saber apenas uma coisa de fluido, saiba a equação de Bernoulli. Por quê?
Então, vamos pensar numa situação em que o H1 é igual a H2. Quer dizer, o tubo é reto assim, eu tenho ele à mesma altura. Então, vou chamar essas duas alturas de zero. Então, se o H1 é zero e o H2 também é zero, então vai ficar só P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. Ok? Agora, o que acontece se a velocidade 2 for maior do que a velocidade 1? Igual quando a gente pensou naquela situação do fluido entrando aqui num tubo mais grosso e saindo por um tubo mais fino. Nessa situação, a gente viu que a velocidade que sai é maior do que a velocidade que entra, certo? E eu estou aqui à mesma altura. Vou considerar que os dois tubos estão na mesma altura. Então, como que fica essa situação? O V2 é maior do que o V1, mas essa soma tem que ser igual a essa soma. Então, se esse cara aumenta, esse cara aqui tem que diminuir de um tanto que continue dando o mesmo resultado que essa soma anterior. Então, quando a velocidade do fluido aumenta, a pressão diminui. Veja que esse resultado é um pouco contraintuitivo, porque a gente pensa que a velocidade aumentando vai fazer a pressão aumentar também. Só que não vai acontecer isso. Por quê? Nessa situação aqui, as partículas do fluido desse lado vão ter menos tempo para colidir com as paredes, porque elas vão ter uma velocidade maior nesse sentido. Então, a pressão vai diminuir. Desse lado, o fluido anda mais devagar. Então, as moléculas, as partículas, vão ter mais tempo para colidir com as paredes do recipiente. Então, nesse caso aqui, a pressão é maior. Ok? Agora, vamos considerar um fluido em repouso. V1 igual a V2, que é igual a zero. Então, esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero. Então, vai ficar ρgH1 mais P1, ρgH2 mais P2. E isso daqui é exatamente a equação que a gente achou para um fluido em repouso. Ok? Agora, vamos pensar aqui nesse problema. No Velho Oeste, um bandido atira na caixa d'água. Ela está sem tampa. E abre um furo aqui, ó. Por esse furo vai vazar uma quantidade de água, né? Faz um esguicho aqui. Esse furo, ele está a uma altura H da superfície da água. Então, daqui para cá, eu tenho uma altura H. Qual é a velocidade da água ao sair da caixa? Você vai ter que comparar a pressão aqui na superfície da água e a pressão no fundo. Mas não se esqueça que essa caixa está aberta, não tem tampa, ok? Tentem fazer esse probleminha, depois a gente pode discutir na aula de tirar dúvidas, ok? Com essa aula encerramos então o assunto de fluidos.